Matheus? Pra mim, o Pedrinho fez o que acho que todo presidente deveria fazer. Ele investiu no maior ativo do Vasco, que é a torcida, brother. Se ele conseguiu aproximar a torcida, ele conseguiu trazer o sentimento vascaíno de volta pro estádio. Ele trouxe aquele sentimento de vitória que modéstia à parte o Vasco já não tinha há muitos anos, que era só aquele sentimento que realmente você falou, eu quero paz. Não, o Pedrinho, ele trouxe o sentimento, meu irmão, a gente não tem competitivo, que se né? Tentar competir. A gente não tem que se apequenar. Nós somos o Vasco da Gama. A gente vai brigar. Eu acho que isso passa mais até pelo Felipe do que provavelmente pelo Pedrinho. Concorda comigo, Léo? Cara, é porque o bastidor trouxe a questão do time dentro do campo. Eu acho que melhorou muito o Vasco dentro do campo. Desde que o Felipe assumiu o cargo de diretor técnico. Que foi depois do jogo contra o Flamengo. E eu vou te falar uma coisa que eu até falei lá na semana passada no Júlio Miguel, que amanhã eu tô lá também, que é o seguinte. Hoje, existe essa que tem que ter um gerente de futebol, um diretor de futebol, né, um responsável ali para essa ligação entre o clube, né, a gestão e os jogadores no campo. Porra, aí tu pega e coloca um Fred ano passado no Fluminense que fez isso muito bem. Só que nem todos conseguem performar bem assim. O Carlos tá lá no Botafogo, ele faz isso hoje. O Felipe tá no Vasco. O Flamengo não tem esse cara. Era o Juan, não era? Estão se falando... o Juan já foi o Fabinho já há um momento. Estão falando sobre o Felipe, sobre o Diego Ribas. Aí entra a questão, o Diego Ribas não é um profissional da área. Vamos lá. Também não era. O Vasco tem um diretor técnico. O Felipe não é diretor de futebol. Sim. O Felipe é um diretor técnico. Por que é um diretor técnico? Porque nem sempre o cara que é diretor de futebol, ele vai ter as atribuições de entender o campo como o cara que foi jogador. Isso aí. Exatamente. Então, são funções que você pode muito bem tirar aqui aquele poder de um vice-presidente de futebol que tá ali, às vezes, sem muita função. Vou dar um exemplo aqui do Marcos Braz, que, função zero hoje no Flamengo. Hoje não tem função no Flamengo, já teve em algum momento, mas de um período pra cá não tem. Você tira aquele cargo ali e bota um CEO, cara. É que, na verdade, essa função assim, como a do Felipe, pede um cara que fala o idioma da bola. Fala o futebolês, exatamente, entendeu? Cara, que consegue entender, assim, chegar o cara assim, tá vendo um cara ali encostado ali no canto, ali não tá muito feliz por exemplo, com alguma coisa. O Fred mesmo, ele entrava, agora que saiu não, mas ele entrava o tempo todo no vestiário. Pra poder... Aquele jogo contra o Inter, ninguém sabe disso, ele entrou no vestiário, né? Lá em Porto Alegre? Lá na Libertadores. E ele, relatos de pessoas dentro do clube que ele mudou o vestiário, o Fred. Pois é. O jogo tava uma merda, aquele Isso jogo. pode só fazer dava diferença. Internacional. O Fred não tá mais no Fluminense. Não tá mais, já. E não ter um cara como o Fred no Fluminense, tanto no campo quanto na parte de gestão, pode ser uma pena muito grande pro Fluminense. Então, mas ele saiu já tava ruim, né? Ele saiu já tava esse ano, né? Então acho que essa... Vou te falar, o Vasco tinha tudo pra dar errado esse ano, cara. Tinha, pô. Não o jeito começou, pô. Não, mas, cara, olha só. O trio, pô. Alex Teixeira, Coutinho com a pressão de ter que resolver. Paê. Souza. Ainda tinha um Paê ainda que não tava... O Paê meia bomba. E o Paê começou bem, na verdade, né? O problema é que foi o decorrer. A constância do brasileiro não te permite. Não, então, no início do brasileiro ele se lesionou e não conseguiu voltar. Agora que ele tá voltando e tá fininho. Eu lembro que o jogo que ele começou a ir bem na temporada foi contra o Bangu. Sim. Não, um pouquinho antes, mas aquele jogo do Bangu ali foi maneiro. Foi emblemático ali por conta do gol no final. Sim, mas... o São Paulo e Vasco é antes do jogo contra... É quarta-feira agora. Depois de amanhã? É antes do... Quarta-feira, em Campinas. Mas o Vasco tem convocado, não tem? Tem o Puma. E o Jean Davi não foi. Tem um Puma pra Uruguai. Porra, então praticamente o Puma não joga pelo Vasco nesse jogo. Contra São Paulo? É. Eu acho que não, mas... É jogo atrasado isso? Não, Nossa, que o jogo isso, atrasado do Vasco é contra o Cuiabá, que vai ser em São Januário. Que isso, absurdo. Palpite pra São Paulo e Vasco, cara, quarta-feira. Cara, vamos ter que buscar a vitória lá. Tem que quebrar esse tabu aí de 12 anos. Mas seria time reserva? Não, tá 12 dias sem jogar. Deixa eu só falar sobre os ingressos. Por favor, fale. Vou falar aqui porque é inadmissível o que aconteceu hoje com o torcedor do Vasco. Torcedores que pagam caro o valor do sócio, que pouco traz benefício, e todo mundo sabia que hoje era um jogo que seria uma procura muito grande, teria uma demanda muito grande, e o Vasco não se preparou. Eu acho que foi um desrespeito gigante com o torcedor, e que as pessoas que eu converso, que eu convivo, assim, vou estipular assim, um número assim, de 50 pessoas que eu conheço, se eu vi 5 com ingresso, foi muito. Que isso, cara? Eu queria saber pra onde foi todos esses ingressos, assim. Saiu um áudio hoje de uma moça, e o Vasco já emitiu o comunicado. O Vasco emitiu o comunicado, mas saiu um áudio de uma moça falando que tem esquema de ingresso
ingresso com o Vasco, né, com pessoas lá de dentro. Então, assim, tem que ir atrás, tem que ver quem são as pessoas responsáveis que tá fazendo isso. Você pode ter certeza que vai estar lá, apareceu ingressos esgotados. É o cambismo. Apareceu ingressos esgotados. São Januário não vai estar 100% lotado por conta dessas palhaçadas aí. Você vai ver a barreira lotada lá de fora, porque eu mesmo tô indo pra lá pra ficar lá fora, entendeu? Não sei se eu vou conseguir entrar, não sei ainda. E muitas pessoas estão assim. E assim, cara, muita gente que tá indo em todo jogo não foi. Ingresso esgotou, abriu... o site caiu, cara, você não conseguia comprar o ingresso. Ficava carregando. A minha onda, que o meu sócio é o 5 estrelas, abria 11 horas. Eu tava logado desde as 10 horas e não consegui comprar. E igual a mim, tinha uma galera. Então, assim, foi uma falta de respeito. Algumas pessoas já falaram, até mandar um abraço pro amigo Pedrosa, que também falou. Então, assim, acho que o Vasco foi um erro, assim, assim, injustificável, indefensável para o jogo mais importante do ano pro torcedor na sua casa. Eu acho que agora fica a lição aí que reveja isso para os próximos jogos, com uma possível final, ano que vem, porque o sócio do Vasco não é barato, traz pouco benefício. Qual o valor do sócio do Vasco hoje? Cara, eu pago R$300 por mês. Caraca, tá e pago salgado, mais hein? ingresso. Nossa, Eu ganho 70% de desconto nos ingressos. Então, assim, Pô, tá salgadinho, hein? tá muito salgado. Eu Tá boto chegando perto do segundo mais caro do Rio. o bacalhau entendeu? tá salgado. Bacalhau da Noruega, isso aí, mano. Então, assim, eu acho que precisa rever isso. Foi uma brincadeira com o torcedor. O torcedor não merecia isso, não merecia mesmo. Porque, Melhor momento do Vasco na temporada. né, cara, se tinha um torcedor que não merecia isso, era o torcedor do Vasco, cara. Porque, que nem o Machado falou, acho que o torcedor do Vasco, ele tá sempre, cara. É derrota, e qualquer momento ele tá. Nesse momento de glória, que o torcedor merecia estar ali, entendeu? E aconteceu isso, foi, assim, sacanagem. Mas, enfim,